Milionário disfarçado enfrenta noiva misteriosa no Rio de Janeiro em reviravolta inesperada. Era um dia escaldante no Rio de Janeiro, as ondas quebrando na praia de Copacabana, enquanto um artista de rua fazia mágica com a guitarra, envolvendo os cariocas em suas melodias. Entre a multidão vibrante, Emir Kara, um milionário disfarçado, passava despercebido, vestindo uma camisa simples e jeans surrados. Mas sua mente não estava na música ou no calor do sol. Ele apenas pensava em vingança. Há anos, o nome de Elif Nur ressonava como um eco sombria em sua vida. E hoje ele planejava confrontá-la nessa terra tão distante. Elif, uma alpinista destemida e determinada, tinha chegado ao Brasil em busca de algo mais do que apenas escaladas. Ela queria desenterrar os segredos de sua linhagem. Uma história marcada por mistérios e adversidades. Enquanto Emir observava, viu-a em meio à multidão. Seu cabelo ao vento e um brilho feroz em seus olhos. Ele se viu em um dilema: perseguir a Vin. O que ele deveria fazer? Ele queria se aproximar, ouvir sua voz, sentir a força dela, mas ao mesmo tempo o desejo de reencontrar sua dor o puxava. O contraste entre os sentimentos o devastava. A música romântica ao fundo parecia sussurrar segredos que o deixavam inquieto, enquanto a ideia de expor Elif, de fazer justiça com suas próprias mãos, tomava conta de sua mente. A atmosfera da cidade pulsava com energia, mas o que Emir não sabia era que seu passado estava prestes a ressurgir. Um velho rival que conhecia os segredos sombrios de Emir estava por perto. Ele observava de longe e um sentimento de terror crescia em seu peito. Não apenas a vida de Elif estava em risco, mas a própria verdade sobre seu passado poderia vir à tona. Elif, ao mesmo tempo, olhava para o mar, pensando em sua jornada, as montanhas que escalou e a dor que carregava. Havia algo nele que a atraía. Mas a dúvida a corroía. Esse amor poderia ser a sua destruição? Ah, quanto mais pensava, mais confundida. Uma escolha estava se formando em sua mente, mas as sombras do passado ameaçavam ofuscar sua visão. Em meio ao tumulto, o olhar de Emir encontrou o de Elif. Num instante, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. A conexão era forte, e eles sabiam que algo maior estava em jogo. Em um ato impulsivo, Emir se aproximou. No entanto, antes que pudesse se apresentar, uma voz familiar cortou o ar, gelando os dois. Era o rival de Emir, um sorriso malicioso nos lábios. Pronto para expor tudo. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés. No coração pulsante do rio, segredos estavam prestes a ser revelados. O que seria deles dois agora? O amor? A vingança? Eles estavam à beira de um precipício e a queda poderia ser devastadora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar ficou tenso. O olhar de Emir se congelou ao ouvir a voz maliciosa que cortou o momento. O rival, Lucas, não era apenas uma lembrança do passado de Emir. Era a encarnação de todos os seus pesadelos. A expressão de Elif mudou instantaneamente, confusa e alerta. Olha só quem eu encontrei! O grande Emir Kara e a bela Elif! Lucas disse, se aproximando com um sorriso que mais parecia um desafio.
Havia algo perturbador na maneira como ele olhava para eles, como se estivesse saboreando o momento. A multidão ao redor começou a se dispersar lentamente, mas Emir se sentiu paralisado, a raiva fervendo dentro dele. Lucas prosseguiu, a língua afiada como uma lâmina. Você realmente acha que pode escapar? Ou que ela merece saber a verdade? O coração de Elif disparou. Ela olhou para Emir, buscando respostas nos olhos dele. Ele nunca mencionara nada que pudesse fazer com que Lucas tivesse tanta confiança. O peso da ameaça pairava no ar. Voos de pássaros subindo velozes e assustados. Emir sentia a adrenalina bombear. Ele sabia o que Lucas poderia revelar. Não apenas o passado que ele queria enterrar, mas uma conexão que poderia mudar tudo. A verdade sobre sua família. O que fez com que ele se tornasse quem era. E ao que parecia, Elif tinha tudo para ser uma inocente vítima nessa guerra silenciosa. O que você quer dizer com verdade? Elif perguntou, desconfiada, tentado conectar os pontos antes que fosse tarde demais. O olhar de desespero que ela lançou a Emir fez seu peito doer. Ah, tudo que ele escondeu de você, como se fosse um santo! Lucas debochou, fazendo gestos grandiosos, forçando a atenção dos poucos curiosos que ainda os rodeavam. Repentinamente, a tensão explodiu. Emir, no impulso, avançou em direção a Lucas, mas uma explosão de sons, um carro sendo abalroado na esquina, interrompeu tudo. O veículo voou para o meio da rua e a multidão gritou em choque. Elif, presa entre a fuga do esfaqueador e a revelação da verdade que ardia em seu coração, puxou Emir instintivamente. A confusão tomou conta, o som do metal arrastando e os gritos ecoando tornaram tudo surreal. Emir sentiu o gosto de medo na boca enquanto segurava Elif pela mão, puxando-a para a segurança. Contudo, antes que conseguissem escapar, um grito familiar partiu do tumulto. Parem! Era a voz da mãe de Elif. Ele se virou, os olhos arregalados, enquanto a imagem de Alina, a mulher que ele conhecia, mas que pensava ter perdido, se materializava da fumaça. Mãe? Elif exclamou, a confusão vertendo em choque ao ver a mãe dela no meio do caos. Os olhos de Alina estavam cheios de dor e segredos, e no instante em que se cruzaram, a verdade pairou entre elas. O desespero encheu o ar, e a revelação estava prestes a mudar tudo. Ali, no coração do rio, numa cidade pulsante de vida, novos segredos emergiam, e a relação de Emir e Elif estava prestes a tomar um desvio inesperado e traumático. As palavras falharam, o passado se aproximava, e todas as certezas que tanto cuidaram poderiam se desvanecer. O que aconteceria agora? Uma nova realidade se formava, e todos estavam prestes a ser tragados para dentro dela. O olhar de Emir se congelou ao ver a mãe de Elif, Alina, se materializar da fumaça e do caos. O coração dele disparou, misturado com confusão e uma sensação de urgência. Mãe! Elif gritou, os olhos arregalados, a voz tremendo. O pânico e a dúvida voltaram a invadir seu peito. Alina parecia mais envelhecida do que se lembrava, mas a determinação em seu olhar era inegável. Ela avançou em direção a Elif, os olhos cheios de dor, mas com uma intensidade que apenas uma mãe poderia exibir. Elif, você precisa ir embora! Ela exclamou, a voz tensa, soando quase como uma ordem. O tumulto ao redor deles parecia estar se distorcendo. Gritos e barulhos se tornaram um eco distante. Emir sentia o estômago revirar. O que estava acontecendo? Por que Alina estava ali? E o que ela sabia? Lucas, ainda com um sorriso sarcástico no rosto, observava a cena com deleite. O olhar de desprezo dele para Emir provocou um frio na espinha do milionário. Algo estava prestes a se desenrolar, e não apenas no caos da cidade. Você é mais do que aparenta, não é, Emir? Lucas provocou, se aproximando cada vez mais. Você tem muitos segredos, e se eu fosse você, ficaria preocupado. Numa fração de segundo,
Emir sentiu como se toda a sua vida tivesse se aglutinado em um único ponto. A verdade que ele temia. Lucas estava prestes a revelá-la. Alina interrompeu a tensão. Não faça isso, Lucas! Ela gritou, o desespero em seu tom revelando a profundidade da ligação entre eles. Isso não é o que você pensa. O quê? Elif estava atordoada, seus olhos saltando entre os dois. A confusão evoluiu rapidamente para um estado de pânico e ela queria entender, precisava entender. O que está acontecendo? Mãe, quem é esse homem? Emir respirou fundo. Ele não podia deixar que Lucas tivesse a vantagem. Elif, escute, começou, mas foi interrompido pela explosão de uma nova sirene. O som agudo cortando o ar e aumentando a tensão. Tem informações que você não conhece. Lucas falou, ainda se divertindo com a possibilidade de expor Emir. Ele não é quem você pensa que é. As palavras eram como facas, cortando o frágil elã de amor que começava a se formar entre eles. As reações de Elif eram misturadas com incredulidade e medo. E Emir sabia que precisava agir, e rápido. Isso não é sobre mim. Ele vociferou, o ardor na voz servindo como um grito de alerta. É sobre o que Lucas está escondendo. Junto com a adrenalina crescendo, algo inesperado ocorreu. Alina, tendo se aproximado de Lucas, pegou a mão dele e a puxou para perto. Você sabe onde ele está? Ela gritou, e uma nova reviravolta aconteceu. O que quer que Alina estivesse abrindo não era sobre o Emir, mas sobre algo muito mais profundo, muito mais sombrio. Um instante silencioso se seguiu, enquanto todos começaram a perceber a gravidade do que estava sendo dito. O olhar de Alina fundiu-se com o de Elif. Mas a revelação que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Você nunca me contou a verdade, mãe, Elif disse, a voz sufocada pela traição. O amor instantâneo que ela sentia por Emir quase foi ofuscado pela dor da traição familiar. Antes que qualquer um pudesse se recuperar do impacto, um tiro ecoou pela praia de Copacabana. O som explosivo interrompeu o tempo e tudo ao redor deles desapareceu. O que aconteceu a seguir seria essencial para o futuro de todos, e aquela única bala poderia devastar sonhos, destruir amores e revelar segredos enterrados. A vida de Emir, de Elif, de Alina e até de Lucas estava prestes a tomar um rumo que ninguém previu. O que uma única escolha pode fazer? O relógio marcava um momento crucial e a partida já havia começado. Estava na hora de descobrir a verdade. O tiro ecoou através do ar. Um som ensurdecedor que cortou a tensão como uma faca. As pessoas ao redor gritaram, algumas caindo ao chão, buscando abrigo no meio do caos. Emir congelou, o coração pulsando na garganta. Olhou para Elif e Alina, alucinado, enquanto o mundo parecia girar em câmera lenta. Um instinto primal tomou conta dele. Elif, corra! Gritou, puxando-a para trás, mas seus olhos estavam fixos em Lucas, que agora parecia menos seguro, mais desconcertado. O olhar dele se movia rapidamente em busca de um alvo, e Emir sabia que algo estava prestes a se desdobrar de forma inesperada. Não! Gritou Alina, seu tom de autoridade cortando a confusão. Lucas, não faça isso! Mas ele já havia dado outro passo à frente, a pistola em mãos, apontando não para Emir, mas para Alina. A expressão no rosto dela se transformou em desespero. O silêncio tomou conta novamente, e as pessoas ao redor pararam, paralisadas pela tensão palpável. Você não pode fugir do passado, Alina! Lucas gritou, sua voz reverberando na praia faminta por respostas. É hora de você pagar por tudo que fez. Emir sentiu seu peito apertar. O que Lucas sabia? O que tinha a ver com Alina que poderia ser tão devastador? Antes que pudesse pensar em uma resposta, todos na cena se viraram para uma nova explosão de gritos. Era outra voz,
vinda da multidão. Mas não só isso. Uma visão parada, quase irreal. Um homem que ninguém ali esperava ver. Ele se aproximava lentamente, um ar de autoridade em torno dele. E a cada passo, o mundo se sentia menor. Era o pai de Emir. Um homem que ele pensou ter perdido para sempre em um acidente que ainda mancha suas lembranças. Seu olhar fixo em Alina, como se toda a verdade estivesse prestes a ser revelada na praia quente de Copacabana. "O que você está fazendo aqui?" Lucas balbuciou, a raiva em seu rosto se misturando com confusão. O homem parou, os olhos escuros, penetrantes, varrendo todos os presentes. Sua presença exigia atenção, e a multidão, antes dispersa, agora se aglomerava em torno deles, ansiosa por cada movimento, cada palavra. "Alina, você deve explicar a ele", ele ordenou, sua voz carregando a gravidade de segredos antigos. É hora de finalmente acabar com isso. Era como se o chão se abrisse sob os pés de Emir. Ele piscou, sem acreditar no que estava vendo. Toda a sua vida parecia ter sido uma mentira. Um jogo de peças não pertencentes ao quebra-cabeça que sempre foi sua família. Seu olhar foi em direção a Elif, que o observava com olhos arregalados, tentando entender o que acontecia. "O que você está dizendo?" Ela quase sussurrou, angustiada. A confusão em sua expressão era algo doloroso de ver. O pai de Emir respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar a verdade que poderia destruir todos. "Eu nunca quis que você ficasse preso nisso", continuou, sua voz vacilante. "Alina e eu éramos mais do que amigos. Há anos sonhávamos juntos e fizemos escolhas que agora precisam ser trazidas à luz." A revelação parecia um soco no estômago de Emir. O que era isso? Segredos inimagináveis estavam começando a despontar das sombras. Uma sensação de traição o envolvia, mas uma parte dele ainda queria acreditar, ainda precisava de respostas. "Então, você conhecia Lucas?" Alina perguntou desorientada, enquanto as palavras caíam pesadas no coração do público. O caos agora se tornava um confronto ao público sobre verdades que eram tão delicadas quanto explosivas. Lucas, observando a cena, sentiu a raiva crescer. "Isso não mudará nada. Todos vocês são culpados. Eu sei o que vocês fizeram." Emir sentia seu cabelo arrepiar. Cada palavra de Lucas dilacerava as esperanças de um futuro. E ele percebeu que essa batalha não era só por amor, mas por uma verdade que poderia destruir todas as vidas presentes naquelas areias quentes. "Eu vou expor você. Você não tem como escapar." Lucas gritou, agitando a arma, os olhos fixos em Alina. Em um segundo de confusão, uma nova sirene se aproximou. A polícia estava chegando, mas era tarde demais. Com um movimento sutil, Lucas apontou a arma para o céu e disparou novamente. As pessoas gritaram, e Emir sentiu seu coração disparar. O caos voltou a se desenrolar, e a confusão escureceu o horizonte. A adrenalina subiu à flor da pele. Era um cenário de guerra, mas o verdadeiro combate não era só o que estava acontecendo ao redor deles. Era uma guerra interna, cheia de segredos, traições e a verdade que ainda estava a caminho de emergir. E entre tudo isso, o que restava para eles era um mistério ainda maior. O que viria a seguir? O que mais estaria por trás daquela máscara de normalidade? O tiro ecoou, uma explosão de adrenalina. As pessoas gritaram, mas um silêncio pesado caiu sobre os mais próximos. Emir sentiu a terra tremer sob seus pés, o mundo ao redor dele desmoronando. Lucas, ainda com a pistola na mão, parecia mais nervoso do que nunca. A ressonância do disparo cortou o ar, mas o verdadeiro tiro acabava de acontecer nas palavras que estavam por vir. O pai de Emir avançou, olhos ardendo em determinação. "Alina,
Você não pode mais esconder a verdade. Ele é o seu filho. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Elif olhou para Emir confusa. O que isso significava? O quê? Alina gritou, em choque, lágrimas escorrendo pela sua face. O olhar dela se encheu de desespero. As verdades estavam começando a se desdobrar, e cada uma delas cortava mais profundo que o último. O tumulto ao redor parecia desaparecer enquanto todos absorviam a gravidade do que acabara de ser dito. Elif deu um passo para trás, a mão cobrindo a boca. Emir sentiu seu coração parar. Ele olhou para Alina, desesperado por respostas. Não pode ser, murmurou Emir, a voz falhando. Eu não sou filho dele. Você sempre soube, Lucas gritou, a risada de um homem que confundia prazer com vingança ecoando em sua voz. Alina só quer que você permaneça no escuro. O que ela fez foi por culpa, não amor. Não, isso não é verdade. Alina se defendeu, seu olhar de dor refletindo a profunda fragilidade. O corpo dela tremia. Eu fiz isso para te proteger. As palavras exibiam uma dança de mágoa e revelações. Emir sempre pensou que era um fora da lei, um rapaz isolado no mundo da riqueza. Mas a verdade o cercava agora, como serpentes prontas para atacar. Ele olhou para Elif, que mantinha os olhos fixos em seu rosto. O desapontamento e a confusão a despedaçavam. E o que deveria ser um momento de amor agora pairava sobre uma tempestade. E se isso tudo for verdade? Elif sussurrou, os olhos brilhando com lágrimas. O que mais você esconde de mim, Emir? Um riso lá atrás quebrou a tensão. Era Lucas, satisfeito, como se tivesse atingido todas as fraquezas. A verdade é uma arma poderosa, não é? Você pensou que poderia fugir das suas raízes, Emir? Emir sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. As raízes? O que mais você sabe? Como você se atreve a me atacar com isso? Eu sei muito mais do que imagina. Lucas respondeu, avançando um passo. Mas antes que pudesse completar sua frase, um novo disparo ecoou. Mas essa vez não foi de Lucas. Um homem, encapuzado e armado, surgiu do nada, disparando uma rajada de tiros. As pessoas começaram a gritar novamente. A multidão em pânico se espalhando como folhas ao vento. O caos reinou absoluto quando todos tentaram encontrar segurança. Emir sentiu o impacto da realidade. O que estava acontecendo? Era uma emboscada? A fleuma de Lucas se dissipara, e agora havia outro inimigo em cena. Ele puxou Elif para baixo, protegendo-a com seu corpo, enquanto olhava para Alina, que se mantinha em pé, paralisada. Mãe, corre! Emir gritou, mas o som dos tiros ecoava, abafando tudo. Ele percebeu que a verdade não era apenas sobre ele. Era sobre a vida e Norte. Nada fazia sentido mais. As balas continuaram a voar, e o mundo mais uma vez desmoronava. Mas no meio desse desastre, uma pergunta pairava no ar, talvez a mais importante de todas. Quem realmente era Emir Kara? E o que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, até a vida de Elif. O que mais poderia acontecer naquela praia cheia de segredos? A resposta o aguardava, e o relógio da verdade começava a correr. O tiro ecoou e a multidão entrou em pânico. As pessoas se jogaram no chão, buscando abrigo enquanto as balas flutuavam pelo ar. Emir estava perdido em um turbilhão de emoções. Ele sentiu seu coração disparar, pulsando forte contra o peito. Ao olhar para Elif, viu o medo estampado em seu rosto. O caos o cercava, e ele precisava protegê-la. Vamos! Gritou Emir, puxando Elif em direção a um quiosque próximo. O cheiro de sal e suor se misturava com o terror. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que um simples reencontro poderia se transformar em uma cena de horror. Alina, a mãe de Elif, estava paralisada. O olhar dela se deslocava entre Lucas e o homem misterioso que havia atirado.
Lucas, antes tão arrogante, agora parecia nervoso, um misto de terror e fúria dominando seu rosto. Você não pode me deixar assim! Lucas gritou para Alina, a voz carregando uma desesperada intenção. E então, de repente, ele avançou, como se fizesse uma última tentativa de assumir controle da situação. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem encapuzado apareceu novamente, movendo-se com a agilidade de um predador, a arma ainda em mãos. Com um movimento rápido, ele se virou para Lucas. Você se esqueceu de quem eu sou? A voz dele soou, rasgando o ar. Era a voz de alguém que Emir conhecia bem, alguém que o acompanhou em seu passado. Ele parou, murmurando o nome. Marco era o melhor amigo de Emir, um homem que havia desaparecido anos atrás como uma sombra levada pelo vento. O coração de Emir disparou novamente, agora por uma mistura de choque e alívio. Marco, o que você está fazendo aqui? Perguntou Emir, seu tom balançando entre dúvida e incredulidade. Marco olhou de volta, um sorriso sombrio no rosto. A verdade, Emir, é hora de você saber tudo. O barulho recomendou o silêncio absoluto. Os gritos da multidão quase desapareciam em comparação com o que estava prestes a ser revelado. Alina, cheia de pavor, sussurrou. O que você quer dizer com isso? Marco então olhou diretamente para Alina. Você sabia que Emir não é apenas um cara. Ele é filho de um dos mais poderosos chefes do crime que você tentou esconder. E a única razão pela qual você nunca quis que ele soubesse é que isso espelhava seu próprio passado sombrio. O ar ficou pesado. As implicações daquelas palavras caíam sobre eles como uma tempestade iminente. Emir sentiu que o mundo girava. Ele não queria acreditar na verdade que estava surgindo. Todo o amor que ele tinha por Elif, todo o desejo de escapar de uma vida pontuada por perdas e traições estava ao alcance de um fio. Não. Isso não pode ser verdade! Elif gritou, seu olhar alternando entre Emir e Alina, os olhos cheios de lágrimas. O desespero na voz dela ressoou em todos os presentes. Você é filho de um monstro! Continuou Marco, cada palavra sendo como fogo. E assim, Lucas sempre teve razão em se preocupar. A verdade pode ser pior do que você imagina. A revelação cortante ecoou o perispaço, mais poderosa que o tiro que acabara de soar. Todas as certezas agora ruíam. O que Emir realmente era? O que o ligava a esse passado obscuro? Elif segurou a mão dele, mas o toque, antes amoroso, agora trazia consigo uma tensão abissal. O homem encapuzado, Marco, começou a se mover para o lado de Lucas, criando uma forma de aliança a partir do desespero compartilhado. As coisas estavam prestes a esquentar, o ambiente pesando cada vez mais ao redor deles. E nesse instante de traição e verdade, outra explosão de som reverberou. Desta vez, não era um tiro, mas o estrondo de uma explosão à distância. Uma nuvem de fumaça cobriu a praia, e no instante seguinte, a visão de um carro bombando pelos ares, chamas subindo como serpentes. Elif e Emir trocaram olhares, a conexão entre eles ainda pulsando, mesmo envolta em um turbilhão de segredos e mentiras. Mas agora, a batalha não era apenas contra seus passados, mas contra um futuro ameaçado. Um futuro que poderia levá-los a um destino que ainda não podiam imaginar. Tudo o que sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e a única certeza que permanecia era a dúvida. As pessoas gritaram, se jogando ao chão, buscando abrigo enquanto as balas voavam pelo ar. Emir sentiu o coração disparar, pulsando forte contra o peito. Ao olhar para Elif, viu medo estampado em seu rosto. O caos o cercava e ele precisava protegê-la. Vamos! Gritou Emir, puxando Elif em direção a um quiosque próximo. O cheiro de sal e suor se misturava com o terror.
O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que um simples reencontro poderia se transformar em uma cena de horror. Alina, a mãe de Elif, estava paralisada. O olhar dela se deslocava entre Lucas e o homem misterioso que havia atirado. Lucas, antes tão arrogante, agora parecia nervoso, um misto de terror e fúria dominando seu rosto. Você não pode me deixar assim! Lucas gritou para Alina, a voz carregando uma desesperada intenção. E então, de repente, ele avançou, como se fizesse uma última tentativa de assumir controle da situação. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem encapuzado apareceu novamente, movendo-se com a agilidade de um predador, a arma ainda em mãos. Com um movimento rápido, ele se virou para Lucas. Você se esqueceu de quem eu sou? A voz dele soou, rasgando o ar. Era a voz de alguém que Emir conhecia bem, alguém que o acompanhou em seu passado. Ele parou, murmurando o nome. Marco era o melhor amigo de Emir. Um homem que havia desaparecido anos atrás como uma sombra levada pelo vento. O coração de Emir disparou novamente, agora por uma mistura de choque e alívio. Marco, o que você está fazendo aqui? Perguntou Emir, seu tom balançando entre dúvida e incredulidade. Marco olhou de volta, um sorriso sombrio no rosto. A verdade, Emir, é hora de você saber tudo. O barulho recomendou o silêncio absoluto. Os gritos da multidão quase desapareciam em comparação com o que estava prestes a ser revelado. Alina, cheia de pavor, sussurrou. O que você quer dizer com isso? Marco, então, olhou diretamente para Alina. Você sabia que Emir não é apenas um cara. Ele é filho de um dos mais poderosos chefes do crime que você tentou esconder. E a única razão pela qual você nunca quis que ele soubesse é que isso espelhava seu próprio passado sombrio. O ar ficou pesado. As implicações daquelas palavras caíam sobre eles como uma tempestade iminente. Emir sentiu que o mundo girava. Ele não queria acreditar na verdade que estava surgindo. Todo o amor que ele tinha por Elif, todo o desejo de escapar de uma vida pontuada por perdas e traições, estava ao alcance de um fio. Não, isso não pode ser verdade! Elif gritou, seu olhar alternando entre Emir e Alina, os olhos cheios de lágrimas. O desespero na voz dela ressoou em todos presentes. Você é filho de um monstro, continuou Marco, cada palavra sendo como fogo. E assim, Lucas sempre teve razão em se preocupar. A verdade pode ser pior do que você imagina. A revelação cortante ecoou pelo espaço, mais poderosa que o tiro que acabara de soar. Todas as certezas agora ruíam. O que Emir realmente era? O que o ligava a esse passado obscuro? Elif segurou a mão dele, mas o toque, antes amoroso, agora trazia consigo uma tensão abissal. O homem encapuzado, Marco, começou a se mover para o lado de Lucas, criando uma forma de aliança a partir do desespero compartilhado. As coisas estavam prestes a esquentar, o ambiente pesando cada vez mais ao redor deles. E nesse instante de traição e verdade, outra explosão de som reverberou. Desta vez, não era um tiro, mas o estrondo de uma explosão à distância. Uma nuvem de fumaça cobriu a praia, e no instante seguinte, a visão de um carro bundando pelos ares, chamas subindo como serpentes. Elif e Emir trocaram olhares, a conexão entre eles ainda pulsando, mesmo envolta em um turbilhão de segredos e mentiras. Mas agora, a batalha não era apenas contra seus passados, mas contra um futuro ameaçado. Um futuro que poderia levá-los a um destino que ainda não podiam imaginar. Em meio à fumaça, uma figura familiar começou a se desenhar. Emir esfregou os olhos, focando na imagem. A pessoa se aproximou, e o coração de Emir quase parou. Era seu pai, o homem que ele pensou ter perdido. A mesma figura que ele tinha certeza que estava em outro lugar, distante e inatingível. Paizinho!
Ele mal pôde acreditar, mas a emoção o atingiu como um tsunami. O pai olhou ao redor, seus olhos cheios de dor e determinação. Emir, precisamos falar. A verdade deve ser revelada. Os raivosos olhos de seu pai se fixaram em Lucas, que agora se via cercado não só pelas revelações, mas por um peito travado no medo e na necessidade de vingança. Parecia que toda a verdade de Emir estava prestes a se desdobrar diante dele. Mas enquanto escutava as explosões ecoarem e via o desespero nos olhos de Elif, a única coisa que ele conseguia pensar era: o que mais estava prestes a ser exposto? A história deles não era mais apenas sobre amor e vingança. Era uma teia intrincada de segredos. E o que viria agora poderia mudar tudo para sempre. O impacto das palavras do pai de Emir reverberou pelo ar. O tempo parecia ter congelado, e o caos da praia desvaneceu em um silêncio pesado. As pessoas ao redor, paralisadas pela revelação, não podiam crer no que ouviam. Emir, completamente em choque, olhou para Alina, esperando alguma explicação para tudo aquilo. "Isso não é verdade", insistiu Elif, os olhos cheios de lágrimas, buscando respostas na expressão do pai de Emir. "Como você pode afirmar algo assim?" Marco, o amigo de Emir, olhou para eles, mais divertido do que preocupado. "A verdade é uma arma, e agora é hora dela ser usada. O que você pensou que era só um nome e seu passado não pode ser apagado." O tremor nas mãos de Emir aumentava. Ele não reconhecia o homem que acabara de ser colocado em seu passado. "O que você quer dizer com isso? Isso não faz sentido." Lucas, por trás de Marco, sorriu, um sorriso que cortava como uma lâmina. "Você realmente não sabia a verdade, não é? Esse seu pai, o grande chefe do crime, ele nunca foi apenas isso. Sempre foi muito mais. E essa história envolve você e sua mãe." Emir sentiu uma onda de raiva e impotência lamparinar dentro dele. "Você não sabe nada!" gritou, suas palavras ecoando na brisa do mar. "Eu posso ser muito mais do que isso." Alina finalmente rompeu o silêncio. "Não, Emir, você é muito mais do que pensa, mas não pode fugir do passado. Sempre haverá algo que você não conhece." Em um momento explosivo, a cena foi preenchida por um grito. Uma mulher surgiu entre a multidão, seus cabelos desgrenhados e a expressão de desespero. Era a irmã de Emir, Clara, desaparecida há anos e dada como morta. O que ela fazia ali? O olhar dela vagou até seu irmão, e em seguida para Alina. "Mãe!" gritou Clara, a voz tremendo. "O que está acontecendo? Você sabia que ele estava vivo? Eu não consigo acreditar." O mundo de Emir desmoronou novamente. Não apenas a verdade sobre seu pai estava sendo exposta, mas agora a irmã que ele pensou ter perdido para sempre estava bem diante dele. Clara avançou. A expressão dela uma mistura de choque e alívio. Eu sempre soube que ele estava vivo, mas não consegui encontrá-lo." Clara continuou, olhando para Marco com desprezo. "Você foi o responsável por tudo isso." Uma nova onda de choque pegou todos no local. A revelação de Clara detonou um frenesi de murmúrios entre os presentes. Alguém ao fundo gritou: "Isso é uma loucura!" E as pessoas começaram a se mover, os rostos aflitos. Lucas começou a rir, perdendo todo o controle. "Pobre Emir! A verdade finalmente está vindo à tona. Olha suas expectativas desabando em um instante. Você realmente achou que poderia escapar?" Emir, em um impulso, se virou para Lucas, os olhos cheios de fogo. "Prari, você não sabe nada sobre nós." Mas a verdade estava ali, visível como a brisa do mar. E ela estava prestes a se revelar em toda a sua plenitude. Marco se aproximou, sussurrando para Emir, quase como um aviso. "Eles estão te enganando. Você deve escolher um lado."
Clara olhou nos olhos do irmão, sua voz baixa, mas cheia de urgência. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. É uma escolha que irá moldar tudo. A tensão subiu e um novo estrondo irrompeu do carro que havia explodido. Seus detritos voando, como se o futuro de Emir estivesse se quebrando em pedaços. Ele se virou para Elif, que clamava por ele, o medo em seu olhar. Mas, além de toda a confusão, a verdade pairava no ar, densa e palpitante. O que realmente estava acontecendo? O que mais poderia ser colocado à prova? E aquela escolha, o que realmente significava para eles? As respostas estavam nas sombras, à espreita, prontas para mudar tudo mais uma vez. O impacto das palavras do pai de Emir reverberou pelo ar. O tempo parecia ter congelado e o caos da praia desvaneceu em um silêncio pesado. As pessoas ao redor, paralisadas pela revelação, não podiam crer no que ouviam. Emir, completamente em choque, olhou para Alina, esperando alguma explicação para tudo aquilo. Isso não é verdade, insistiu Elif, os olhos cheios de lágrimas, buscando respostas na expressão do pai de Emir. Como você pode afirmar algo assim? Marco, o amigo de Emir, olhou para eles, mais divertido do que preocupado. A verdade é uma arma, e agora é hora dela ser usada. O que você pensou que era só um nome, Emir, pode estar te consumindo de dentro para fora. Seu passado não pode ser apagado. O tremor nas mãos de Emir aumentava. Ele não reconhecia o homem que acabara de ser colocado em seu passado. O que você quer dizer com isso? Isso não faz sentido. Lucas, por trás de Marco, sorriu, um sorriso que cortava como uma lâmina. Você realmente não sabia a verdade, não é? Esse Seipai, o grande chefe do crime, ele nunca foi apenas isso. Sempre foi muito mais. E essa história envolve você e sua mãe. Emir sentiu uma onda de raiva e impotência lamparinar dentro dele. Você não sabe nada sobre nós, mas a verdade estava ali, visível como a brisa do mar, e ela estava prestes a se revelar em toda a sua plenitude. Marcos se aproximou, sussurrando para Emir, quase como um aviso. Eles estão te enganando. Você deve escolher um lado. Clara olhou nos olhos do irmão, sua voz baixa, mas cheia de urgência. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. É uma escolha que irá moldar tudo. A tensão subiu quando um novo estrondo irrompeu do carro que havia explodido, seus detritos voando, como se o futuro de Emir estivesse se quebrando em pedaços. Ele se virou para Elif, que clamava por ele, o medo em seu olhar. Mas além de toda a confusão, a verdade pairava no ar, densa e palpitante. O que realmente estava acontecendo? Nesse instante de revelações e gritos, uma sombra se aproximou do grupo. Era uma mulher, com um ar altivo e um olhar que drenava toda a emoção do ambiente. As pessoas, antes focadas nas trocas quentes de palavras, viraram a atenção para ela. Era como se um portal do passado abrisse. Uma mulher que Emir nunca pensou ver novamente. A sua avó, Dona Selma. A matriarca da família, uma lenda no submundo que ele sempre quis escapar. O que você está fazendo aqui? Emir conseguiu perguntar, seu coração acelerando, misturando medo e curiosidade com um toque de raiva. Dona Selma girou a cabeça lentamente, seus olhos brilhando com um mistério que poderia ser cortado com uma faca. Emir, a verdade que você tanto teme e que Alina escondeu não é apenas sua. A linhagem do crime corre nas suas veias, e não é só o seu pai que você deveria temer. A multidão ficou em silêncio absoluto. Cada pessoa presente sentia o pulsar do medo e a expectativa mista à confusão. O que mais poderia sair daquela boca? O passado começava a se desdobrar como uma flor sombria, revelando pétalas de segredos inconfessáveis. Você não é somente filho de um chefe do crime. Você, Emir, é herdeiro do trono.
A afirmação explodiu como um bombardeio. Todos ali estavam em estado de choque, mal conseguindo processar o que acabavam de ouvir. Emir, paralisado diante da revelação, enfrentou olhares de descrença. O que isso significava para Elif, para Lina, para ele mesmo? A verdade era que seu passado não se tratava apenas de sua própria história, mas de um legado que parecia estar lhe puxando de volta. Selma, como você pôde? A voz de Alina tremeu, cheia de raiva e dor. Você nunca devia ter aparecido. Eu apareci porque é hora de você enfrentar o que fez. A matriarca não se deixou abalar, sua voz reverberando como um trovão. O ar pesado parecia prender todos em um limbo angustiante. A vida de Emir, que ele pensou ter construído em liberdade, agora parecia uma armadilha, fechando-se ao seu redor. Ele olhou para Elif e viu o choque em seu rosto. A confiança que havia começado a criar entre eles agora ameaçava desmoronar. Dona Selma avançou, sua presença poderosa, fazendo com que todos se afastassem. A escolha é sua, Emir. Aceitar o legado ou deixá-lo consumir você. Mas não pense que pode escapar. O passado sempre voltará para cobrar sua dívida. A multidão começou a murmurar, desiludida, e o sentimento de caos retornou com força total. Em meio à confusão crescente, Emir compreendeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar. E essa nova revelação não apenas ressoava como um eco sombrio em sua mente, mas também poderia mudar para sempre a relação com Elif. O que ele faria agora? Como poderia decidir entre o amor e um legado que nunca escolheu? A tensão não apenas aumentou, mas se solidificou, pendendo sobre todos como uma espada afiada. E nessa fração de segundo, enquanto a verdade estava prestes a se despedaçar acima deles, uma nova explosão ressoou ao longe. Um novo clamor, um novo destino, e muitas vidas poderiam ainda ser perdidas. A luta pela verdade, pelo amor e pela liberdade estava apenas começando. O caos na praia de Copacabana explodia ao redor deles. O estrondo da explosão ainda reverberava em seus ouvidos, quando Emir, olhando para Elif e Clara, sentiu a pressão crescente dentro dele. A verdade que ele temia estava vindo à tona, e agora não havia como escapar. Tudo o que você sabia estava errado, gritou Dona Selma, seu olhar penetrante em direção a Alina, como se desafiando-a a negar. Esta família não é apenas sobre amor, mas sobre poder e respeito, algo que você se esforçou para esconder. Enquanto as palavras ecoavam, o mundo parecia girar. Emir sentiu o nó na garganta. Ele não era apenas um jovem tentando encontrar seu lugar. Ele era parte de uma história muito mais profunda e sombria. Ele encarou Clara, o desespero refletido em seus olhos. Ela era uma sobrevivente, assim como ele. Nós vamos lutar, certo? Clara murmurou, seu tom cheio de determinação. Esse pequeno gesto de força acendeu uma faísca dentro de Emir. Ele não estava sozinho. Não estava mais amedrontado. Sim, ele respondeu, a voz ressoando com fervor. Não deixaremos que nos dominem. Com uma nova coragem, ele se voltou para Elif. Eu não posso perder você, não posso perder quem sou. Você é a única coisa boa que tenho. Ela respirou fundo, suas mãos tremendo enquanto elas se entrelaçavam. Juntos, então. Vamos enfrentar isso. Emir. Era como se um novo elo se formasse. Os olhares se voltaram para Lucas e Marco. A tensão entre todos os presentes era palpável. Lucas, furioso, tentou erguer a arma novamente, mas o olhar de Dona Selma o congelou. Para! Você não é ninguém diante da verdadeira força desta família, ela exclamou, um poder latente flutuando em suas palavras. E então, tudo explodiu. Um grito se soltou de Clara, que saltou na frente de Emir. A bala disparou,
mas não atingiu ninguém. Em vez disso, um oficial da polícia surgiu, a sirene disparando em fundo, interrompendo o caos. "Polícia! Todos no chão!" gritou um policial, dirigindo-se para a multidão. Esse grito era como uma queda de água gelada em meio ao calor da confusão. O vento começou a soprar, levando a fumaça e a tensão para longe, como se o universo quisesse limpar aquele pesadelo. Emir sentia a adrenalina ainda correndo, mas também um leve sopro de alívio. Afinal, a verdade estava exposta. Ali, em meio aos gritos e sirenes, Emir olhou para Elif e então para Clara. Uma nova determinação nascia. Nada seria fácil, mas eles sabiam agora que estavam juntos nessa. "Vamos resolver isso", disse Emir com firmeza. "Não importa o que custa." Enquanto os policiais abordavam o cenário, ele não se virou para olhar para sua avó ou para Lucas. Ele decidiu seguir em frente. O futuro ainda estava envolto em mistério, mas uma coisa era certa: ele não enfrentaria mais sozinho. A conexão com Elif e a força de Clara trazia um novo sentido à vida dele. E enquanto a multidão se dispersava, Emir sentiu um novo capítulo começando a ser escrito. O amor não era algo que poderia ser apagado pelas sombras do passado. Ele sorriu para Elif, determinado e cheio de esperança. As sirenes ao fundo se fundiam a um novo ritmo na vida deles, um ritmo de luta e amor. Mas o que mais estava por vir? Somente o tempo diria. E agora, antes que você vá embora, eu preciso de um favor. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esclareceu a devera? Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio visível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. Estou ansioso para saber o que vocês acharam. Vamos juntos nessa jornada!